vamos dar início à nossa terceira videoaula e nesta aula nós vamos falar dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Bom, começando com o conjunto dos números naturais, a sua notação é essa aqui. Nós utilizamos aqui o n dessa forma, né? E ele é constituído dos números 0, 1, 2, 3, etc. Conjunto dos números naturais. Bom, você pode perguntar, mas o zero é natural? O zero é natural ou não, tá? Então isso depende da nomenclatura que você está usando para os naturais, tá? Aqui no nosso curso, nós vamos considerar o zero como sendo um elemento dos naturais. Alguns livros consideram, e alguns autores consideram os naturais a partir do 1, tá? Mas isso não é problema, tá? Nós podemos considerar com o zero, e quando nós não quisermos, né, o zero no conjunto dos números naturais, nós colocamos um asterisco nele, tá? Então, toda vez que nós tivermos o conjunto com asterisco, esse asterisco vai estar dizendo que estamos tirando o zero do conjunto, tá ok? Então, ninguém vai para o céu ou para o inferno por causa disso, tá bom? Então, nós vamos considerar aqui no nosso curso o zero como sendo um número natural, tudo bem? Bom, então, quando não se considera, né, o elemento zero, a notação vai ser essa aqui, como eu falei. Então, n asterisco é o n sem o zero. Então, vai passar do 1, 2, 3, etc. Bom, a notação utilizada para representar os números inteiros é essa daqui. Nós colocamos z, né, e aí nós pegamos, né, todos os que vêm antes do 2 inteiros, então menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, novamente, ó, o 0 está no conjunto, 1, 2, 3, etc. Tá? Então, são todos os números inteiros aí. Bom, quando também queremos tirar o 0, nós vamos denotar assim, z asterisco, que é o z menos o número 0. Tá? Nós também temos essa notação aqui, um maisinho aqui embaixo, no subíndice. Tá? O maisinho, eu vou pegar todos os inteiros não negativos. Esse maisinho aqui quer dizer que são não negativos. Então, ele coincide com o conjunto dos números naturais, tá? São os inteiros não negativos, tá? Não negativos. Muito bem. Então, quando eu pego os inteiros não negativos com asterisco, eu estou considerando o que, então? Estou considerando ele sem o zero. Então, aí, nesse caso, vão ser os inteiros positivos. Tá? Eu só tenho números positivos aqui, tudo bem? Então, eu tenho os inteiros não negativos, que quer dizer? Não negativos quer dizer que vão ser os positivos juntamente com o zero, tá? E nesse caso aqui, inteiros positivos, o zero saiu do conjunto. Bom, z- é o conjunto dos números inteiros não positivos. Por quê? Porque o zero ele está no conjunto, tá ok? Então, olha só, inteiros não positivos, tá? E aí, se eu pego e coloco o asterisco, eu vou ter o conjunto dos números inteiros negativos. Tá claro, então? Então, muito cuidado com essa questão de inteiro não positivo, quer dizer que são os negativos juntamente com o zero, e inteiros negativos, o zero não está no conjunto. Ok? Bom, agora a gente vai falar de alguns números racionais, mas antes de falar propriamente dos racionais, nós vamos dar alguns exemplos de números racionais. Por exemplo, o número 2, ele é um número racional, o número menos 7, o número 2/5 é um número racional, quando a gente coloca em forma de fração assim, inteiro dividido por inteiro. Tá? O 0,6 também é racional, porque esse 0,6 eu posso escrevê-lo como sendo 6 sobre 10, né? E aí eu posso simplificar esse número, né? Divido tanto o numerador como o denominador por 2, é a mesma coisa que 3 sobre 5. Tá? Então é o 0,6. Bom, o 1,37 também vai ter uma fração correspondente, o 0,33, olha, uma dízima periódica. As dízimas periódicas também são números racionais, né? Ó, aqui outra dízima periódica, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa dízima em particular, nós poderíamos representá-la dessa forma aqui. Eu coloco 1,123, tá? Só questão de notação. Aí coloco uma barrinha aqui em cima, para indicar
que esse 1, 2, 3 vai se repetir indefinidamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, como está aqui. Tá certo? É uma notação também utilizada. Tá? Bom, e aí a gente vai dar uma ideia, assim, uma ideia prática, né? Olha só, uma pizza aqui, muito bonita, né? Ela parece que tem 4 sabores aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos dividir essa pizza aqui em 8 fatias, tá ok? Então, supondo que nós estamos dividindo essa pizza em 8 pedaços de mesmo tamanho, que é mais ou menos o que se pretende numa pizzaria, né? Geralmente divide-se a pizza em 8 pedaços de mesmo tamanho. E aí nós vamos pegar e tomar um pedaço aqui dessa pizza. Então, esse pedaço, ele corresponde a quanto? A 1/8 da pizza. Tá? Então, o que representa essa fração aqui? Ó? Nessa fração, esse denominador, ele representa a quantidade de pedaços em que o inteiro aqui todo foi dividido. Então, foi dividido em quantos pedaços? 8 pedaços. Tá? Isso aqui é o que representa o denominador. E o numerador aqui, ele representa quantos pedaços eu estou pegando. Então, eu estou pegando quantos pedaços? Um pedaço só. Tá claro? Então, a fração, essa fração aqui, ela está representando o quê? Justamente esse pedaço de pizza aqui, tá? Que é um pedaço dos 8 pedaços que eu tomei. Tudo bem? Bom, qual é a ideia? A ideia é fazer a soma de frações aqui de uma maneira bem intuitiva, tá? Então, observe, eu vou pegar aqui agora mais um pedaço. Eu peguei do mesmo sabor, tá? Então, peguei 1/8 mais 1/8. Como é que a gente vai fazer essa soma aqui, ó? Ah, essa soma é simples, são 2/8, né? Fica o mesmo denominador. Por quê? Ó, eu tenho aqui um pedaço, tá certo? E depois eu tenho mais um pedaço aqui, tá? Então, quantos pedaços eu tô tomando aqui? 1, 2, certo? Aqui, ó, é o que o denominador está indicando. Eu estou pegando 2 pedaços. E o denominador está indicando o quê? A quantidade de pedaços que foi dividido todo, que foi dividida a pizza. Tá certo? Então, claro que eu vou ter aqui 2/8. Mas esse 2/8 eu posso simplificar, né? Porque aqui é divisível por 2 e aqui também é divisível por 2. Então, tem uma fração equivalente aqui a essa, que é 1/4, né? Eu divido por 2, o numerador e o denominador, eu tenho 1/4. Então, consegui somar aqui a 2 pedaços, por exemplo. Eu peguei 1/8 mais 1/8, deu 2/8, que é igual a 1/4. Então, tenho esse resultado aqui de 1/4, ok? Muito bem. Bom, então, o que sobrou da pizza aqui foi o quê? 6/8. Por que 6/8? Porque sobraram 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, certo? 6 pedaços, então, é o numerador e 8 o denominador. 6 de 8, não é isso? Então, observe, isso daqui também dá para simplificar, tem uma fração equivalente, que é igual a 3/4, ok? Então, eu tenho 3/4 foi que sobrou da pizza, e o pedaço aqui que eu separei foi 1/4. Tudo bem? Bom, então como é que é denotado o conjunto dos números inteiros? Observe, pela letra Q, e aí, ele é da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros, e o Q ele tem que ser um inteiro diferente de 0. Observe que tem um asterisco aqui, tá? Então, o Q aqui no denominador, ele não pode ser 0, tá bom? Então, todo número que pode ser escrito como sendo inteiro no numerador, dividido por um inteiro diferente de 0 no denominador, vai ser um número racional, tá? Então, P é inteiro e Q é inteiro diferente de 0. Tudo bem? Então, esse aí é o conjunto dos números racionais. Qualquer número que pode ser escrito dessa forma, aqui, ele vai ser um número racional. Ok? Bom, então, é justamente isso que está dizendo aqui. São todos os números que podem ser escritos sob forma de fração de números inteiros. Lembrando que o denominador tem que ser diferente de 0. Muito bem. Bom, então nesse caso ele tem representação decimal finita ou periódica, tá? Porque todo número dessa forma, escrito como sendo uma fração, ele tem essa representação aí. Vamos ver alguns exemplos de soma. Olha só. Novamente, eu tenho aqui soma de números que tem o mesmo denominador, né? No caso aqui é 5. Tudo bem? Então, quanto é que dá essa soma? Você já deve estar respondendo aí. Essa soma aí eu vou fazer de uma maneira diferente, tá?
Olha só, eu sei que você já sabe a resposta, mas eu vou fazer aqui de uma forma geométrica aqui para a gente saber como é que a gente vai fazer essa soma, tá? Então imagine que eu tenho aqui essa placa que é um inteiro, tudo bem? O que eu vou fazer? Como o denominador aqui é 5, né? Eu vou pegar e dividir essa placa em 5 partes iguais, tá? Então dividir essa placa em 5 partes iguais. Aqui a primeira fração está me dizendo que é 1, então eu vou considerar um pedaço, tá? O denominador é 5, dividir em 5 partes. Eu vou pegar uma parte aqui, só dessa placa, porque o 1 está indicando isso, né? Que é uma parte. Então peguei aqui 1, tá? Vou pegar uma outra placa agora, né? E eu quero somar com 3/5. Então, ó, vou pegar 3 partes e dividir por 5 também, né? O denominador. Então, o 5 é a quantidade de pedaços iguais que eu dividi a placa. E estou pegando aqui 3 pedaços, certo? Que é o 3 aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou somar essa parte 3 com essa daqui. Eu vou obter o quê? Em uma nova placa, eu transfiro esses pedaços para essa nova placa e tenho a minha nova fração aqui, que é igual a quanto? 4/5, ó, porque eu tenho 4 pedaços, 1, 2, 3, 4, de um total de 5 que eu tinha antes, ok? Dessa forma, eu fiz a soma das frações. Aí você deve me perguntar, ah, professor, beleza, mas quando os denominadores são distintos, como é que a gente faz essa soma? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. 1/4 mais 1/6. Observe que agora eu tenho denominadores diferentes, tá? Como é que eu vou fazer? Vou pegar o inteiro novamente. E esse primeiro inteiro eu vou dividi-lo em 4 partes. Só que agora eu fiz na horizontal, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Bom, vou pegar agora aqui, ó. Isso aqui está representando que eu dividi em 4 partes, né? E pego 1/4, ou seja, eu vou pegar um pedaço desses 4. Ok. Agora, vou pegar uma placa de mesmo tamanho, tá? Que tá representando o inteiro também. Só que agora eu vou dividi-la em 6 pedaços de mesmo tamanho, tá? Então eu vou fazer agora na vertical. Tenho 6 pedaços aqui, ok? E aqui eu tenho que pegar agora, ó, 6, né? O denominador é 6 e um pedaço que eu vou tomar aqui, que está representando o numerador, tá certo? Agora observe que eu tenho denominadores diferentes, mas eu fiz divisões diferentes. Então venho e divido essa aqui em 6 pedaços na vertical e essa daqui em 4 pedaços na horizontal. O que aconteceu? Todos os quadradinhos aqui agora que apareceram, esses pedacinhos aqui, eles têm a mesma medida, certo? E agora essa placa está dividida em quantos pedaços? 4 vezes 6. Então ela foi dividida em quantos pedaços? 24 pedaços de mesma medida. E aqui também eu tenho 24 pedaços de mesma medida, certo? E agora sim, eu consigo somar esses termos aqui, esses pedaços com esses. Por quê? Porque agora eles têm a mesma medida. Então eu vou numa nova plaquinha, tá certo? Ó, tô quebrando aqui, separando os pedacinhos. E vou pegar esse pedaço aqui, ó, esses daqui joguei aqui. E esses aqui, ó, eu vou jogar aqui, né? Quantos eu tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tinha 4. Então 6 mais 4, eu vou ter 10, não é isso? Então eu tenho 10 agora de quanto? De 24, ó. 10 pedacinhos de um total de 24, tá certo? Então é isso que eu tenho, essa nova fração. Então observe, ó, eu tenho 10 sobre 24. Só que eu consigo simplificar, né, essa fração, porque ela é redutível. Então eu vou ter que isso daqui é 5 sobre 12. Dividindo tudo por 2, ok? Então essa soma 1/4 mais 1/6 é igual a 5 sobre 12. Tranquilo? Bom, de uma forma geral, nós podemos fazer a soma de duas frações AB e CD. Nós podemos fazer as operações de soma e multiplicação, tá? Ou seja, a soma e o produto. A soma, ela fica dessa forma. Eu tenho A sobre B mais C sobre D vai ser igual a AD mais BC sobre BD, ou seja, eu faço esse vezes esse, tá? Assim, esse vezes esse vezes esse, né? Esse vezes esse eu fiz a primeira soma, tá aqui. Depois BC é a segunda soma, tá aqui. E depois eu faço produto desse com esse e coloco no denominador,
tá? Isso sempre dá certo, gente. Não precisa aquela questão do MMC e tal. No máximo você vai ter uma fração equivalente que não está reduzida ainda. E depois você reduz, tá? Então fica fácil fazer essa conta, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, aquele exemplo lá que nós vimos. 1/4 mais 1/6, tá? Então vou pegar 1/4 mais 1/6, ok? Bom, o que eu faço aqui, ó? Eu tenho que fazer o seguinte, isso daqui vai ser igual, ó, faço o produto desse com esse, então vai dar quanto? 6, mais o produto desse com esse, eu faço produto cruzado aqui, né? Dá 4, certo? Dividido pelo produto desse com esse, dos denominadores, então vai dar o quê? 4 vezes 6, 24, certo? Aqui eu obtive o quê? Lá em cima a soma 6 mais 4, 10, que é o exemplo que a gente viu ainda agora, dividido por 24, certo? Quanto é que dá essa conta aqui simplificando? Dividindo por 2 o numerador e o denominador, nós temos 5 sobre 12, que é o resultado que nós obtivemos anteriormente, tá? O produto, como é que é? Eu tenho AB vezes CD. O que eu faço? Faço o produto de AC, fica no numerador, e o produto de BD fica no denominador. Se eu tenho 1/4, né, vezes 1/6, esse resultado aqui como é que eu faço? Eu multiplico 1 vezes 1, dá 1. 4 vezes 6, 24. Ok? E aí eu tenho o resultado, tá? Esse é o resultado do produto. Essa aqui é a operação da soma e essa aqui é como a gente faz o produto de frações. Não tem como errar mais. Se você memorizar isso aqui, não tem como errar mais soma e produto de frações. Agora, vamos verificar o conjunto dos números irracionais. O que são os números irracionais? São os números cuja representação decimal não é exata nem periódica. Consequentemente, nós temos que esses números não podem ser escritos sob forma de fração de inteiros. Por exemplo, nós temos o raiz de 2, ele é um número irracional. Tá? Aqui nós temos uma dízima que ela é não periódica. Tá? Ou seja, esses números é que eles não vão se repetir numa sequência. 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, assim vai, nunca volta a ser periódico. Tá? O π também, 3,141592,6... e assim vai, não se repete. Essa é uma constante muito conhecida na matemática, né? O número E também, 2,71828 e etc. Nunca se repete, não é dízima periódica, tá? E aí, quando nós juntamos o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais e fazemos a união deles, juntamos as duas partes, o Q e o I dos irracionais, nós temos o conjunto dos números reais, todos. Tá? Então esse aqui é o conjunto dos números reais. É a união dos racionais com os irracionais. E esses números racionais e irracionais são de tal forma que eles satisfazem isso aqui. Ó. A interseção deles é igual a vazio. Ou seja, não existe nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Tá ok? Ou ele é racional ou ele é irracional. Tá? Então, fazendo aquela relação com conjuntos num diagrama, nós temos o conjunto dos números naturais, que estão contidos no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos racionais, tá certo? E aí eu tenho o conjunto dos irracionais, que não tem elemento em comum aqui com os racionais, certo? E essa união toda aqui que é o conjunto dos números reais. Só para nós termos aí uma ideia de como é que estão se comportando esses conjuntos. Tá ok, gente? Bom, então a gente fica por aqui, para não se estender muito, e daqui a pouco nós vamos ver intervalos de conjunto dos números reais na nossa próxima aula. Então, até lá!